Bom dia a todos e a todas. É uma alegria de começar mais um dia aqui na nossa disciplina Teoria Tributária Crítica, desse semestre, desse segundo semestre de 2024. Hoje a gente vai ter a alegria de receber aqui a diretora executiva da Oxfam no Brasil, Viana Santiago. A gente vai ter uma conversa direcionada à desigualdade. Né? Como eu venho ressaltando, né, todas as vezes que a gente inicia esses bate-papos, o nosso objetivo esse semestre é a gente entender, né, o que une tradições teóricas distintas que vêm se desenvolvendo no direito tributário a partir da década de 90. Né? Então, o direito tributário, e até publiquei um artigo hoje de manhã sobre isso, né? Ele se desenvolve principalmente a partir da década de 60, no contexto da ditadura militar. Então, ele é um campo de estudo que se desenvolve num estado de exceção, é uma teoria que se desenvolve no estado de exceção, e nesse contexto ele surge como um instrumento de defesa do contribuinte contra o Estado. Vem a redemocratização e essa passagem de um estado de exceção para um estado democrático de direito demora demais a gerar uma mudança, né, na nossa tradição teórica, embora ela comece lentamente a partir da década de 90. Já se começa a falar em justiça, já se começa a falar em solidariedade. O debate ele avança a partir daí, até que nos últimos 10 anos ele explode e a gente começa a falar em tributação em gênero, tributação em raça, a discussão dos efeitos do papel da tributação na superação de desigualdade social, ela vai ficando cada vez mais presente. O direito tributário ele se aproxima da defesa do meio ambiente, né, que é um dos grandes protagonistas da reforma tributária. Então, realmente, o direito tributário ele muda de perfil. Como diz muito bem o meu mentor, né, o professor Marco Aurélio Greco, a gente sai de uma tradição causalista, né, em que você olha para algo que aconteceu e cobra um tributo, né, que é a lógica do sistema tributário tradicional, e a gente passa para um sistema tributário finalístico. Ou seja, você tem objetivos a alcançar e você utiliza a tributação como um instrumento para alcançar objetivos. Né? É lógico que o tributo ele jamais perde a sua função como instrumento de arrecadação, né? Mas ele, obviamente, não é só um instrumento de arrecadação. Né? Então, a finalidade dele não é só arrecadar, a finalidade dele também é servir de indução, né, a que sejam realizadas determinados valores, determinados princípios constitucionais. Então, é nesse contexto que a gente se encontra hoje. De alguma maneira, a emenda constitucional 132 ela reforça isso, esse papel finalístico do direito tributário, e sem a menor dúvida, a superação de desigualdades ela é uma das, né, maiores bandeiras, né, um dos maiores objetivos do direito tributário contemporâneo. Né? Eu brinco, já falei isso aqui, né? Meu primeiro dia de aula na graduação, Viviane, eu normalmente pergunto para os alunos e para as alunas o que eles acham que vão estudar. E aí eu ouço a matemática, conta, número. Eu falo, não, né? Vocês vão estudar a superação de desigualdade social, vocês vão estudar a superação de desigualdade de gênero, vocês vão estudar direito antirracista, porque não interessa qual seja o problema, né, da sociedade de hoje, você não resolve sem direito financeiro e direito tributário. Né? Então, eu acho que você já percebeu, né, Viana, pelo tanto que eu te perturbei sexta, sábado, domingo, né, que eu sou um nerd tributário, né, o que faz de mim uma espécie, né, estranha, porque eu estou envolvido nisso de domingo a domingo. Mas eu acho que não é só o meu lado nerd fiscal que faz eu ver isso, né? É só a gente olhar, a gente olha a pauta do governo atual, desde que assumiu, quase tudo que o governo propôs está no campo financeiro ou tributário. Né?
É porque o governo ele é, né, nerd tributário como eu? Não, é óbvio que ele tem outros objetivos, mas ele sabe que para alcançar outros objetivos, o caminho é finanças públicas e tributação. Né? Quase sempre que o governo está tratando de alguma outra pauta, é que colocaram ele na outra pauta. É alguma coisa que veio do Legislativo, ou é algo que pipocou no Supremo Tribunal Federal, mas por iniciativa, quase tudo que o governo pauta e propõe é tributário e financeiro. Né? O que chama demais a atenção para a responsabilidade que a gente tem nessa disciplina. Né? Quando eu convidei a Viviana, eu queria que a gente entendesse um pouco mais o que é desigualdade no Brasil. Né? Porque se a gente está dizendo que o direito tributário é um instrumento para, de alguma maneira, ajudar nesse processo de redução de desigualdade, né? A gente tem que entender o que é desigualdade. A gente falava um pouco antes de começar, esse ano eu li o livro do Marcelo Medeiros, que é um pesquisador brasileiro, né, do IPEA, estava de visitante na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e é um livro extremamente desanimador, né, porque ele revela essa nossa desigualdade de uma maneira muito clara. Como eu trato disso em palestras há algum tempo, eu não era estranho às PNADs contínuas do IBGE, então eu tinha uma noção dos números, né, que a gente vê no livro dele, mas a gente acaba chegando à conclusão de que resolver desigualdade, ou pelo menos ter uma sociedade significativamente menos desigual, é uma missão quase impossível, porque a desigualdade ela é muito maior do que a gente imagina, né? Depois, Viviana, vou querer muito ouvir a sua opinião sobre esses números, porque eles variam, né? Então, eu já vi números, por exemplo, de que o 10% mais rico da população brasileira tem renda per capita média ali em torno de R$ 7.000. O 1% mais rico, a renda do 1% mais rico, ela varia dependendo de abordagem, né? Eu já vi renda média ali em torno de 17, 18 mil reais do 1% mais rico. A FGV, coisa de 2 anos atrás, veio com uma pesquisa que dizia: não é nada disso, é 27 mil ou 28 mil, é algo mais alto. Mas mesmo assim, né, a gente estaria falando do 1% mais rico. E lá na pesquisa de vocês sobre percepção de riqueza, né, você tem aquela pergunta sobre quanto a pessoa acha que tem que ganhar para ser rico. Né? As pessoas falam assim, mais de 100 mil, mais de 500 mil. É lógico que o conceito de rico é um conceito difícil da gente precisar, né? O que é ser rico, né? Tem um amigo meu que eu comentava com vocês antes, que ele disse, não, ser rico é você não precisar nunca mais trabalhar. Então, assim, o cabelo na cabeça dele, se eu puder agora, se eu tenho 47 anos, se eu puder com 47 anos nunca mais trabalhar, é sinal que eu sou rico, por essa definição, que é uma definição descasada da nossa realidade social. Tem umas teorias tributárias interessantes, Viviane. Na década de 60, 70, agora não sei exatamente quando foi publicada a primeira edição, foi publicado um livro que é normalmente referido como o livro mais importante de teoria da justiça da filosofia jurídica, da filosofia do século XX, que é o livro A Teoria da Justiça de John Rawls. E o Rawls, obviamente, não era um tributarista, né? Ele era um filósofo, mas ele tinha um capítulo tributário. Né? E basicamente o que ele sugeria era que você deveria tributar pessoas simplesmente para tirar o dinheiro delas. Né? Então, o modelo dele, e ele falava disso muito na tributação da sucessão, ele dizia, olha, você tem que tributar essas pessoas, não é para gastar, não é porque você precisa financiar gasto público ou nada, você tem que tributar para tirar o dinheiro de quem tem, ponto. Numa linha de que, olha, o jeito de você superar a desigualdade é você tirar dinheiro de quem tem e dar para quem não tem. Tava a notícia agora de que o Elon Musk talvez seja a primeira pessoa viva a ultrapassar a barreira do $1 trilhão. Né? E aí o que o Rawls alertava na década de 70 era exatamente o risco e o perigo de você ter uma pessoa com tanto dinheiro e tanta influência, que é uma coisa que a gente já está confirmando empiricamente na prática. Né? Então, Viana, já parando essa minha fala introdutória por aqui,
o nosso, que foi mais para tentar te dizer, o que a gente quer nesse semestre, né, a gente está convidando pessoas que, né, não necessariamente são da área tributária, embora a gente vá ter tributaristas, né, o nosso próximo encontro é para falar de tributação e gênero, na sequência a gente tem um encontro sobre tributação e raça, e aí vamos ter, né, tributaristas conosco. Até agora não tivemos ainda, né, professores e professoras de direito tributário, que a gente quer realmente ouvir coisas que podem ajudar a gente a pensar o direito tributário. A gente está nesse movimento interminável de reforma, né? Então, a ideia é um pouco essa. Então, te passo a palavra. Mais uma vez, te agradeço muito por ter topado e ter enviado materiais e estar aqui com a gente nessa manhã. E é isso. Vamos estar aqui para ouvir você. Obrigada, professor. Que bom poder estar aqui com vocês. Acho que é uma oportunidade muito potente, né, de que a gente possa se debruçar, né, sobre um tema que não é o mais popular, né, não é o mais sexy, mas é dos mais importantes, né? Então, eu sempre gosto de começar me apresentando, porque eu acho que quando a gente se apresenta, a gente diz de onde é que a gente fala, né? De onde parte a nossa reflexão. Então, que eu sou nordestina, vocês já sabem, porque o meu sotaque sempre me anuncia, né? Então, eu sempre gosto de me pensar no mundo enquanto negra, enquanto mulher, enquanto nordestina, enquanto professora, enquanto mãe, né? Enquanto mãe de um menino de quase um homem, né? E eu acho que quando eu trago esses lugares de onde eu falo, eu trago e eu invoco aqui, né, a minha dimensão de sobrevivente, né? Porque ser mulher numa sociedade patriarcal, né, em que a gente consegue calcular o assassinato de mulheres por minutos, né? A cada tanto minutos, né, uma mulher assassinada no Brasil. Ser negra numa sociedade racista, de um racismo antinegro, né? Ser nordestina e ter que lidar, né, diariamente com os preconceitos de origem, com a perspectiva xenofóbica, né, que estrutura também a sociedade brasileira. E ser mãe, né, numa sociedade que ainda define o útero, né, como o destino de todas as mulheres e depois as culpabiliza porque engravidaram, né? Porque a gente tem toda uma pressão social para que você realize, né, você cumpra com o seu destino de mulher, que é parir, e aí depois essa sociedade, por diversos mecanismos, né, pune essas mulheres que pariram, né? Quando a gente pensa na quantidade de mulheres que são demitidas no retorno, por exemplo, da licença maternidade, quando a gente pensa nas mulheres que não conseguem ingressar no mercado de trabalho porque, né, são mães e não existe uma estrutura, né, uma dinâmica social, né? E ser mãe de menino, né, num país, né, em que a gente tem os homens morrendo de mortes evitáveis, né, e esse número, né, de pessoas que são homens e que morrem de mortes evitáveis, ele não diminui, ele só cresce, né, e todas elas estão completamente associadas à construção dessas masculinidades extremas, né, de dizer, é porque não se cuidam e então são questões de saúde, é porque desenvolvem masculinidades profundamente associadas com as práticas de violência, então são mortos por tiro, por acidente de trânsito, né? Tem um dado que sempre me perturba muito, porque o Maranhão é o estado do país que é campeão em amputação de pênis, né? E a maior parte das doenças, né, que levam a um processo final de amputação de pênis, elas são completamente evitáveis se simplesmente você lavar seu pinto. Então, veja, né, os homens têm seus pênis amputados porque não se lavam. E isso tem a ver com essa construção de uma masculinidade que desconecta você do cuidado consigo mesmo. Você não precisa se cuidar. O lugar do cuidado não é um lugar para os homens. Então, esses lugares todos, eles trazem essa dimensão de estar constantemente em contato com essas violências todas, mas não serem essas violências, né, que me definem, mas sim a minha capacidade de sobreviver e resistir, né, a partir de cada uma delas. Então, nesse sentido,
quando eu venho de uma trajetória de muito tempo trabalhando com as organizações da cooperação internacional, com as organizações da sociedade civil, né? Eu sou ativista dos movimentos negros, especialmente dos movimentos de mulheres negras, e também do movimento de infância aqui no Brasil, né? De pensar direitos de crianças e adolescentes. Então, quando eu chego à Oxfam Brasil, eu venho com essa história todinha, né? Eu venho com essa história de pensar a questão dos direitos, principalmente esse é o meu fundamental, o olhar, né, de dizer quem está acessando direito, quem não está acessando direito. Eu acho que é a questão que me move, que sempre me moveu, né? Ter uma sensibilidade muito grande para os processos de, de violação de direitos. E eu percebo isso comigo na minha vida inteira, assim, mesmo quando eu não conseguia nomear, mesmo quando eu ainda não tinha um nome para essas coisas, eu percebo que estava comigo essa percepção de que tinha alguma coisa ali que estava faltando, que não estava certo. Eu lembro quando eu era criança, uma vez conversar com a minha mãe e dizer assim: mãe, eu acho que eu nunca vou querer me casar. E, bom, eu sou de Recife, né? Eu tenho 44 anos, vocês imaginem que deve ter sido muito chocante para minha mãe ouvir isso, né? E ela: que é isso, menina? Que doidice é essa? De onde é que isso está vindo? Eu disse: porque eu percebo, mãe, é que quando as pessoas se casam, elas deixam de ser elas. Porque tá vendo Patrícia? Ela era Patrícia, e aí ela se casou, e agora ela é a mulher do professor. Tá vendo fulana? Fulana se casou e agora ela é a mulher do pastor. É a mulher do capitão, é a mulher do soldado. E eu quero servir, mãe. Eu gosto tanto de servir que eu quero servir para sempre. Eu não quero deixar de servir para ser a mulher de alguém, né? E eu lembro de minha mãe ter ficado muito assustada, dizendo: deixa de besteira, menina. Isso não existe, para de besteira, tá assistindo muita novela. Vai-te embora. Mas veja, é uma percepção daquilo que é o apagamento das mulheres dentro dessa dinâmica, né, de uma ordem patriarcal que as submete, né? E quando a gente pensa, eu li um livro há um tempo atrás, eu estava fazendo uma auditoria de gênero em Moçambique, e aí o livro começava assim: porque quando nós falamos das mulheres dos guerrilheiros, ou seja, nenhuma daquelas mulheres que as histórias seriam contadas eram sobre elas. Elas eram, é a mulher de Samora Machel, é a mulher de fulano, ainda que o livro fosse sobre ela, né? Então, essa questão sempre me perturbou, né? De dizer por que que essa pessoa não tem o direito de continuar sendo a si mesma, né? E aí eu lembro que outra vez eu chamei minha mãe para conversar de novo, para contar um sonho que eu tive. E aí eu dizia a ela assim que eu sonhei que eu era grande, que eu era adulta, né? E que eu era muito alta e que eu estava indo para um restaurante, estava entrando num restaurante, e eu estava usando uma mini saia, um tamanco vermelho com um salto desse tamanho, um batom vermelho. Eu acho que ela pensou assim: essa menina quer ser puta, né? Quando crescer. E aí, e aí, no meu sonho, eu disse a ela que eu chegava no restaurante fumando, afinal era a década de 80, né? Fumando o meu cigarro preferido. E eu estava tomando um drink e eu escolhia a comida que eu queria e eu pagava com o meu próprio dinheiro. Eu tirava o meu próprio dinheiro e pagava. E era, e era uma coisa que me fala de que, ao mesmo tempo que eu era capaz de ver a falta, eu também era capaz de ver, talvez, esse caminho de solução, né? A potência, né? De você se realizar plenamente, ser capaz, né? De acessar recursos e oportunidades que te permitem fulfill o teu potencial. E eu acho que eu nunca deixei esse lugar. Ao longo da minha vida, eu só fui identificando que aquelas coisas que eu não tinha nome, mas que eu sentia, era a falta de acesso a direito, né? E que aquele outro nome que eu também não sabia dar, né? Chegar com um tamanco, fumando, pedindo pagar com meu próprio dinheiro, era exatamente quando a gente vence a desigualdade e a gente consegue acessar recursos e oportunidades que nos permitem desenvolver, né, plenamente o nosso potencial. Então, isso sempre esteve, né, comigo. Eu acho que a minha atuação nos movimentos sociais e especialmente nas organizações da sociedade civil por onde eu passei, elas foram me dando oportunidades, né, de desenvolver um pouco mais esse olhar, né, de perceber, né, o que é que falta e como é que a gente faz
né, para que a gente possa corrigir essa questão. E aí, quando eu chego a Oxfam Brasil, né, é muito curioso de pensar uma organização que está há 10 anos aqui no Brasil, enquanto uma organização brasileira, mas há muito mais, né, como uma organização parte da Confederação Oxfam, que é uma confederação. Então, a Oxfam ela não é uma federação, ela é uma confederação. Quer dizer que os países que fazem parte da Oxfam, eles são independentes e existem um core de assuntos ali nos quais a gente concorda e a gente são os inegociáveis, né, que todos concordamos e construímos nossa atuação. Então, por exemplo, o enfrentamento à desigualdade é um inegociável. Políticas de salvaguarda é outro inegociável dentro da atuação da Oxfam, né? Então, dentro da Confederação Oxfam, né? A Oxfam Brasil existe enquanto organização brasileira independente, um afiliado da Confederação há 10 anos. E quando eu chego à organização, veja, estou falando do Brasil, eu não estou falando da Finlândia. Tem toda uma commotion aqui, porque eu sou a primeira mulher negra a ocupar essa posição de direção executiva nessa organização, primeira pessoa negra, e uma organização que enfrenta desigualdade. Então, isso fala muito das contradições, né, que a gente enfrenta nesse campo, né, e como ainda hoje existe uma resistência em pensar a questão racial como uma questão que estrutura a desigualdade aqui no Brasil, né, e no mundo. Né? E quando a gente pensa que o tráfico de escravizados e escravizadas de África foi um tráfico, né, transatlântico, né? E quando a gente pensa, né, nos países, né, que estabeleceram colônias e que enriqueceram a partir de África, da exploração do continente africano, então não é exagero a gente dizer, né, que a questão racial, do racismo antinegro, é uma questão global, né? As pessoas elas sempre tendem a fazer isso como uma questão local, né? Mas é uma questão por definição do seu nascimento e uma questão global, né? E quando a gente pensa sobretudo no quanto a exploração das colônias em África possibilitou o enriquecimento e possibilita até hoje a gente tem aí a relação entre o Níger e a França que mostra especificamente como possibilita, né, dentro dessas dinâmicas, né, de enriquecimento desses países. E por que que eu trago isso? Né? Porque é a raiz da desigualdade, né? Principalmente se a gente pensa desde uma perspectiva decolonial, né? Quando a gente pensa dentro da lógica decolonial e trazendo muito essa compreensão latino-americana, né, da fundação do pensamento decolonial, né, que vai desafiar essa noção de modernidade hegemônica e vai propor, né, uma primeira modernidade, que é aquela modernidade, né, que ela se inicia, né, quando a gente tem a chegada dos invasores no continente americano. E o que a lógica decolonial vai nos mostrar é que a chegada dos invasores na América, né, traz uma série de processos, né, que vão permanecer conosco enquanto colonialidade, né? Mas o primeiro aspecto é que quando a gente tem essa chegada nas Américas e a gente tem esse contato com aquela população nativa, né, e a gente diz assim, olha, a galera vai olhar e vai dizer assim, gente, o que é isso? Né? Essa galera que está aqui, esse povo, isso é gente, isso é bicho. Eu não consigo entender essas pessoas. É, e aí, o que é que a gente tem, né? A gente tem o primeiro processo de racialização, né? E esse processo que vai começar, né, como um processo que vai dizer assim, esse outro, né? Esse outro, eu não me sinto conectado com esse outro, então eu invento um outro aí, né, nesse processo, e esse outro, ele é menos do que eu. Então, a gente tem um processo, porque eu podia dizer, ai, tá, é um pouquinhozinho diferente, mas se parece comigo,
Não, eu tenho aqui um processo de inventar um outro, que é um outro com o qual eu não me conecto, né? Que eu não consigo estabelecer uma relação de alteridade. E aí, mais adiante, que eu vou olhar que esse outro é quase um bicho, não sou eu, né? Eu crio esse outro. Eu também vou ter, pela primeira vez na história, o processo que é um processo de racialização do trabalho, né? Eu vou dizer que esse outro, que não sou eu, né, é um outro que tem determinados trabalhos que só esse outro pode fazer, né? E esse outro, ele vai fazer esse trabalho somente por ser ele quem ele é. E eu construo uma dinâmica, né, de sociedade, né, em que existe um lugar para esse outro completamente apartado da, da sociedade, né? Que esse se dá por uma questão de raça, né? Então, só vai acontecer aí esse processo. Ele nunca tinha acontecido antes. Então, é somente quando essa galera vai chegar em Abiala, é, vai chegar em Abiala e vai estabelecer o processo de racialização dentro da sociedade, o processo de exclusão dentro da sociedade, mas, ao mesmo tempo, um processo que gera lucro para essa sociedade. Então, não é assim, olha, eu vou deixar você apartado e foda-se você. É um processo de que eu exploro você, a partir desse processo de exploração eu enriqueço, mas você não está inserido dentro desse processo. Então, quando a gente pensa isso, a gente vai entendendo que dentro dessa colonização existe uma prática, né, que é uma prática maior do que ela. E é o que o pensamento decolonial vai chamar de colonialidade, né? E vai estabelecer que a colonialidade é a face oculta da modernidade. Então, ali naquele momento, a gente tem uma ruptura com a ordem vigente, que é o que é estabelecido como modernidade. Então, a gente vai ter toda uma série, né, de elementos que são modernidade ali, e que essa modernidade tem uma face oculta que ninguém está vendo, mas que está sendo operada, que é a colonialidade. E a colonialidade, ela vai continuar acontecendo, mesmo quando não existir mais a colonização. Porque essa colonialidade, e aí a gente vai ter, né, toda essa galera que discute o pensamento decolonial, ela vai, ela vai existir, né, e vai continuar estruturando as relações nos países e entre países, porque ela é a colonialidade do poder, ela é a colonialidade do saber e ela é a colonialidade do sujeito. E por que que eu trago esses conteúdos para a gente? Porque a maneira como a gente percebe ou não percebe desigualdade, né, está completamente alinhada com o processo de colonialidade do saber, com o processo de colonialidade do sujeito, com os valores, né, que a gente continua operando, mesmo sem se dar conta deles, e, sobretudo, sem se dar conta deles, por conta do processo da colonialidade. Então, a gente continua operando uma prática colonial nos nossos países, né? Mesmo que a gente não tenha a colonização, que a gente se considere, olha, a colonização acabou, a galera foi-se embora, não existe mais colonização aqui. Mas existe a colonialidade estruturando a nossa subjetividade, estruturando a maneira como a gente vê o mundo, a maneira como a gente reconhece ou não reconhece algumas questões. E aí, a desigualdade, ela expressa profundamente isso, né? Como o professor Sérgio trouxe, né? De pensar quem é que se percebe rico, quem é que não se percebe rico, quem é que se percebe pobre, quem é que não se percebe pobre.
quando a gente pensa, né, as companheiras e os companheiros da Uber que não acham que são trabalhadores, né, eles são empresários, eles são associados da Uber, né, quando a gente recebe lá o motorista parceiro, né, da Uber está vindo pegar você e você percebe que o cabra, ele se percebe como parceiro da Uber. Ele acha que ele é um empresário, que ele é um empreendedor ali. O que é que explica isso? Né? Que subjetividade é essa? Né? Que quando a gente discute a taxação de grandes fortunas, né, as pessoas elas saem em defesa, a classe trabalhadora sai em defesa da grande fortuna, né? Porque eu preciso proteger essa pessoa, né? É porque tem um processo aí de colonialidade que ele continua se operando. A maneira, e por ser uma colonialidade, que é uma colonialidade do saber, né? A maneira como a gente aprende nessa sociedade é uma maneira que está completamente alinhada, né, com esse projeto de sociedade. Então, quando a gente faz a pesquisa, né, Nós as Desigualdades, é muito interessante a gente perceber, né, eu acho que tem dados, né, que são muito potentes na pesquisa, que trazem um pouco da dimensão de percepção social, né, de coisas que estão muito erradas, que precisam ser corrigidas, mas eu não estou querendo fazer aquela pessoa assim que fica xoxando o rolê de todo mundo, mas eu acho que a gente sempre precisa prestar atenção naqueles dados que são os dados negativos. Né? Porque a gente precisa se desafiar e entender o que é que ele conta para a gente, né? O que é que a gente precisa realmente manter a capacidade de se abestalhar, de dizer uau, né? Porque é que ainda assim a gente tem essa questão. Então, quando a gente começa pensando assim, por que que a gente, enquanto organização, a gente está operando na chave da desigualdade? E não na chave da pobreza, né? Tem trocentas organizações aí que elas estão endereçando, né, uma discussão sobre pobreza. A gente precisa falar sobre pobreza aqui no Brasil. É porque quando a gente pensa na chave da desigualdade, o conceito da desigualdade nos permite endereçar o outro lado da questão, coisas que geralmente estão invisíveis dentro desse debate. Então, eu sempre digo para as pessoas assim que eu não quero mais ser convidada para conversar, né, sobre pobreza. Eu acho que a gente precisa começar a falar sobre concentração, sobre riqueza, porque pobreza é só um lado da questão. O outro lado, que é essa face oculta da desigualdade, é a concentração de renda. É o que é que permite com que tantas pessoas concentrem tanta renda. A gente acumula, a gente tem aí um amigo do professor acumulando, 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 acumulando. O que é que permite a essa pessoa acumular? Então, e a gente quase não fala sobre isso. É a mesma coisa quando as pessoas fazem toda essa questão em relação ao tema racial aqui no Brasil e passam o tempo todo falando sobre as pessoas negras e sobre negritude e sobre como que as pessoas negras elas elas estão no espaço de precariedade, mas elas não discutem a branquitude, né? Porque se existe racismo é porque existe branquitude. E quando é que a gente vai conversar sobre branquitude? Eu tenho uma irmã que ela fez o PhD na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Ela é psicóloga. E aí ela disse que um dia estava, depois que ela se formou, e ela trabalha lá, ela ficou morando lá para sempre depois que ela terminou o PhD. E aí ela estava trabalhando como psicóloga numa universidade, né? E aí um dia as psicólogas do campus estavam todas mortas de felizes porque tinham feito aquele teste de DNA que revela suas raízes, né? De onde vem sua família. E aí estavam todas lá mortas de felizes e um dado momento, uma delas falou: Nossa, mas como nós estamos sendo insensíveis, Viviane, com você. A minha irmã é minha irmã gêmea, então é essa cara aqui que ela tem. Porque, enquanto pessoa negra, você não pode fazer isso. Ai, meu Deus, a escravidão. A gente está preocupada com você. A gente não pensou nisso antes. Você não consegue rastrear os seus antepassados e tal. E aí minha irmã falou: Olha, agradeço, mas eu estou bem. Eu, na verdade, eu estou muito preocupada com vocês,
né? Eu queria saber, assim, como é que chega para vocês rastrear, né, o DNA da família de vocês e perceber que são escravizadores, estupradores. Como é que você lida com isso, de saber que seu antepassado invadiu continentes para estuprar, escravizar pessoas, né, que enriqueceu, possibilitou a tua família enriquecer, né, se apropriando dos bens, das terras. Então, é esse tipo de discussão que a gente não faz quando a gente não fala sobre desigualdade. A gente escolhe só um polo da questão e acha que tratar esse polo nos ajuda a resolver a questão. Quando a gente fala sobre desigualdade, a gente olha a questão inteira. A gente olha a questão a partir de um polo que ele é intencionalmente mantido invisível e, portanto, ele não é desafiado. Aqui no Brasil, especificamente, a gente precisa falar sobre concentração. A gente já está convencida que o nosso problema não é pobreza, né? Nós não somos um país que não tenha recursos, um país que as pessoas não conseguem ter o necessário porque é um grande deserto e aí você não consegue ter nada e por isso que todo mundo, né, se fode no final do rolê. Não é sobre isso, né? Nós estamos falando aqui concretamente de um país no qual algumas pessoas elas concentram tudo. E isso é importante porque é muito possível que a gente consiga fazer uma reforma, né, que diminua a pobreza sem necessariamente diminuir desigualdade. E essa é uma chave muito potente para que a gente discuta tudo. Enfim, agora quando a gente pensa a reforma sobre o consumo, né, a reforma tributária, a gente, com o mecanismo do cashback, do jeito que ele está estruturado, com a desoneração, né, da cesta básica, enfiando meio mundo de coisa na cesta básica, se pá, isso vai conseguir algum nível de diminuição de pobreza, mas não vai diminuir desigualdade. Não é o suficiente para diminuir desigualdade. Então, falar sobre desigualdade é o conteúdo que nos possibilita, de fato, falar sobre justiça social. Não é possível que seja normal, né, que numa sociedade em que as pessoas elas morrem de fome, a gente está pertíssimo de ter o primeiro trilionário. Não é possível, né, que ao mesmo tempo, né, que o Brasil volta para o mapa da fome durante a pandemia, que as pessoas estão em insegurança alimentar, mais da metade das pessoas no Brasil, que a gente tenha 10 novos bilionários. Nesse mesmo período, 10 pessoas elas conseguem ser bilionárias. E a discussão sobre pobreza não dá conta dessa outra parte desse fenômeno, né? Então, desigualdade nos possibilita falar de justiça, falar de que a gente precisa pensar na justiça social e desafiar essa lógica que estrutura o pensamento da sociedade brasileira e que a mantém tão insensível a isso tudo que está acontecendo. E aí, o professor Sérgio trouxe no começo essa ideia de por que, né, que acontece isso. Quando a gente pensa na percepção de desigualdade, como é que a gente percebe quem é rico, quem é pobre, né? Quanto precisa ganhar para ser rico, quanto precisa ganhar para ser pobre. Eu lembro que quando a gente construiu na Oxfam nossa agenda em cima dessa primeira fase da reforma tributária, a gente queria muito ampliar o mecanismo de cashback, né, para pessoas que recebem até um salário mínimo, pelo menos, né? E aí era muito brutal a gente perceber como as pessoas diziam, olha, mas do jeito que tá bom, a gente vai trabalhar com a definição do CAD único, né, de que são pessoas que recebem até meio salário mínimo, né, que são aquelas pessoas que estão no CAD único, e a gente dizia, não é suficiente, não é suficiente para a gente, de fato, ter o impacto do mecanismo, porque essas pessoas, elas nem consomem. Meio salário mínimo, desonerar aqui o que for, cashback, não vai ter um impacto. Até um salário mínimo, a gente já entra num nível de consumo desses alimentos, de energia, do que seja, que a gente consegue ter uma diferença. Mas perceba,
né? Você está num país, né, em que as pessoas acreditam que quem recebe até um salário mínimo não é pobre. Não precisa de nenhum suporte, né, para ter, né? Porque quando a gente fala de uma reforma sobre consumo, e quando a gente pensa, né, que essas pessoas, elas gastam cerca de 70% da sua renda no consumo, então uma reforma sobre o consumo é uma reforma sobre renda. Então, quando a gente pensa que você acha que um salário mínimo é uma renda ok para as pessoas, que as pessoas estão vivendo lindamente aqui no país e que elas não precisam ser alcançadas por um mecanismo de cashback, né? Isso é muito bizarro. O Diese vai dizendo para a gente qual é o salário mínimo que seria o ideal, né, para que uma pessoa tivesse todas as suas necessidades atendidas. Está na faixa dos R$ 7.000. E a gente acredita firmemente que uma pessoa com um salário mínimo conseguiria sustentar sua família de tal maneira que ela não precisa, a gente não precisa ampliar um mecanismo de cashback. Olha a percepção social, né, do que é essa pobreza. E para mim é muito interessante a gente perceber todas as resistências em torno da ampliação do cashback, né? Tanto do tamanho do back, quanto da proporção que vai, das pessoas que vão ser alcançadas pelo mecanismo. E aí a gente percebe que a porcentagem mais rica da população, e isso está no relatório do grupo de trabalho sobre desigualdade que foi lançado na semana retrasada, algumas semanas atrás, no Dia Nacional de Combate à Desigualdade, de que a porcentagem mais rica da população do Brasil, 1% mais rico, tem um cashback, eles conseguem receber de volta cerca de R$ 300.000 por ano por gastos médicos, de gastos médicos, eles conseguem receber de volta. Então, tem cashback. Para o 1% mais rico, tem cashback. E é um cashback de cerca de R$ 300.000 por ano que essas pessoas conseguem receber, né? Mas a gente não consegue aumentar para a faixa do um salário mínimo. Mas, ao mesmo tempo que a gente consegue identificar, né, todas essas injustiças nesse processo, a gente não consegue ter uma grande adesão até o momento, né, social a essa discussão. Porque a gente tem uma sociedade que é uma sociedade que ela se constrói a partir do mito da meritocracia, dessa falsa ideia da meritocrática, de que quem é rico porque se esforçou bastante, né, para ser rico, e a gente não consegue ter uma discussão aberta sobre os impactos do racismo na produção de riqueza. Mal e porcamente, a gente consegue já ter um nível de discussão sobre a sociedade colonial produzindo pobreza. Mal e porcamente, a gente consegue conversar um pouco sobre isso. Então, por exemplo, a última pesquisa que a gente fez na Oxfam sobre desigualdade, ela já mostra um pouquinho disso, porque, por exemplo, quase 80% das pessoas afirma que acredita que a justiça é mais dura com os negros, que os negros têm mais dificuldade de serem contratados nas empresas, que ser mulher impacta na renda, né, de uma família, né, que o seu salário vai ser negativamente impactado se você for uma mulher. Ou seja, a gente já tem, né, um pouco dessas percepções, mas a gente ainda não consegue, né, dar muita visibilidade para esse processo da riqueza. A gente precisa desafiar a produção de riqueza. A gente precisa desafiar a produção de concentração. O nosso próximo relatório, enquanto Oxfam, o relatório de Davos, vai ser um relatório que ele vai trazer muito fortemente essa dimensão da colonialidade, essa dimensão de que essa galera, eles não são makers, eles são takers. Essa galera não fez nada. Essas pessoas que são muito ricas vêm de um processo de se apropriar
indevidamente, né? E ter todo um sistema que permanece até hoje sustentando a produção de riquezas, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, e essa é a história que as pessoas não conseguem acessar, né? De todo mundo, eu moro aqui em São Paulo, então todo mundo aqui em São Paulo tem uma história de como tem muita dificuldade de conversar sobre o processo de racial, por exemplo, né? Algumas comunidades mais que outras, porque elas vão falar de que, ai, meu Deus, todos são os negros, mas o meu bisavô, o meu tataravô veio da Itália e era imigrante e passou muita fome, chuva, dormiu no chão e não sei o quê. E tá aí. E hoje a minha família tem, né, um monte de coisa. Eu sou pós-doutor, ensino na faculdade de não sei onde. E então as pessoas negras também não é assim. As pessoas também precisam se esforçar. O meu bisavô, meu tataravô se esforçou. E essa é a história que as pessoas contam. E é verdade. Ela não é uma história mentirosa. É verdade, né? Só que ela não é a história inteira. E aí, quando a gente usa o conceito de desigualdade, a gente consegue desvelar um mecanismo que garante para essas pessoas essa posição. Então, a partir da lente de desigualdade, contar essa história seria contar da seguinte forma: veja só. Nós estamos aqui no Brasil, né, que é um país que ele vai se construindo a partir da escravidão, a partir dessa construção desse outro. Esse outro que ninguém sabe no começo se é humano, é meio bicho, é meio gente, não sei o quê, e ele é colocado ali, né, no canto e que pode ser completamente explorado. Ah, mas havia uns indígenas também. Por que que é diferente o tratamento oferecido aos escravizados africanos e indígenas? Bom, o que que é diferente que faz com que a gente humanize os indígenas e que as pessoas falam, ah, é que foi difícil capturar essa galera, eles eram muito mais audazes, não sei o quê. Não, a questão é o seguinte: africanos não tinham terra no Brasil. Indígenas tinham a posse da terra. Então, quando você entende que você vai catequizar e converter essas pessoas, o que é que você está fazendo? Uma vez que agora eu sou cristã, a minha terra pertence à igreja. Eu estou garantindo um mecanismo que possibilita a Igreja Católica se apropriar das terras nesse processo. Então, quando a Igreja Católica ela vai dizer que essa galera tem alma, não é completamente bicho e que, portanto, deve ser convertido, ela está acessando, ela está possibilitando o seu acesso às terras. E é por isso que a Igreja Católica ela vai ser perseguida aqui no Brasil. Ela vai ser perseguida pela coroa portuguesa porque ela está se apropriando de terras que a coroa dizia: não, 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 essa terra aqui deve ser minha. Então, a Igreja Católica foi de uma inteligência incrível e ela alia o processo de conversão ao processo do seu próprio crescimento no território do Brasil. E é por isso que ela vai ser combatida. Não tinha porquê e não tinha que ter o menor interesse em converter os africanos, porque os africanos não tinham nada aqui. Então, esse é o primeiro nível da questão. No segundo nível de questão, então, a gente tem uma imensa presença africana, mas a gente tem, ao mesmo tempo, desenvolvimento, né, de eugenia, claro, é uma protociência, mas naquela época é compreendida como ciência. E o pensamento eugenista vai dizer o tempo todo da inferioridade dessa raça. Então, mesmo durante a escravidão, a gente tem um processo de produção de conhecimento que vai atestar que é a mistura de raças, né, de que é a presença africana, que ela vai inviabilizar o projeto de nação. Dizer, olha, esse país ele não se estabelece, né, quando a gente tem essa presença desses africanos. E no decorrer da história, a gente vai ter um intercâmbio muito grande de intelectuais brasileiros com intelectuais norte-americanos e europeus na produção, né, dessa dimensão eugenista, né? Todos os estudos. Então, a gente vai falar de mais
recentemente de Nina Rodrigues, de Monteiro Lobato, que vão produzir toda uma teoria eugenista que vai falar dessa inferioridade de raças. E vão apostar na imigração como um fenômeno, né, para diluir essa presença africana, né? Monteiro Lobato ele vai dizer textualmente isso, né, que em mais 3 gerações você não teria mais a presença negra no Brasil. Então, como é que você garante isso? E aí a gente se aproxima do processo da economia, porque você garante isso, primeiro, fechando os portos para a presença negra. Então, os portos do. Tem um livro muito bacana, o Alufarro Fino, que ele vai falar sobre isso, de Marcos Carvalho, né? Ele vai falar como os portos brasileiros eles foram fechados para a presença negra, e ao mesmo tempo que a gente tinha a abertura dos portos, né, para essa presença, para os imigrantes brancos, né? A gente vai ter leis de incentivo a essa imigração, convite, né, de imigrantes, né, que chegam aqui, né, com condições. Ao mesmo tempo que a gente vai ter todo um arrefecimento de uma estrutura que interdita essa transição de mão de obra escrava para mão de obra livre, porque agora essas pessoas elas são reconhecidas como não possuidoras de saber, de conhecimento, elas não vão mais trabalhar. Né? E aí você traz essa mão de obra, né, branca, né, e ocupa esses lugares. E nesse primeiro momento, a gente também tem a criminalização da existência dessas pessoas, porque essas pessoas elas estão nas ruas, essas pessoas não conseguem morar, não conseguem trabalhar, e aí você, em seguida, você criminaliza a sua existência, né? Quando a gente pensa a lei da vadiagem, que ela vai dizer, olha, toda pessoa negra que estiver aí fora, que estiver dando rolê, que não estiver trabalhando, ela tem que ser presa, porque ela está vadiando. E aí, quando você pensa que você não oferece trabalho para essas pessoas, não oferece moradia, então o que você está criminalizando não é a vadiagem, é a existência dessas pessoas, ao mesmo tempo que você traz outras pessoas que agora são consideradas cidadãs, essas pessoas brancas. E sim, né, essas pessoas brancas, elas enfrentaram toda uma série de desafios, a viagem, né, as piores condições, muita morte, né, chegar aqui, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a lei de terras que vai dificultar a compra de terras por escravizados, né? Mesmo que se você tivesse o dinheiro, você tinha que ter crédito para poder comprar terra enquanto escravizado, e vai oferecer, o Banco do Brasil nascente aí, vai oferecer, né, a compra de terras, uma carta de crédito, para que esses imigrantes eles possam comprar. E o que vai acontecer a partir daí? Essas pessoas, né, que elas são pobres e chegam aqui lascadas e nas piores condições, esse tataravô, ele vai trabalhar igual um sentenciado a partir dos 3 anos de idade, né, para poder, né, ter uma vida digna. Mas aí, ao final da vida dessa pessoa, essa pessoa conseguiu uma casa. Então, quer dizer que agora o bisavô, ele já não precisou trabalhar com 3 anos de idade, vamos lá, com 12, ele começou a trabalhar. E no final da vida, essa família ela já tem, talvez agora, 2 casas. Então, o avô, ele não precisa mais trabalhar com essa idade. Então, ele vai trabalhar com 17. O pai já não vai mais nem trabalhar. O pai vai para a faculdade estudar. E você chegou, sua família branca, ela já tem posses. Porque o trabalho das pessoas brancas produz riquezas que ficam no grupo de pessoas brancas. O trabalho das pessoas negras produz riqueza que fica com o grupo branco. Essa é a chave da desigualdade. É a gente pensar que quem se apropria da riqueza produzida por determinado grupo. As pessoas brancas no Brasil, elas se apropriam da riqueza produzida pelas pessoas negras historicamente. E mesmo as pessoas brancas mais pobres, elas têm mais condições, né, de mobilidade social do que as pessoas negras. E aí, quando a gente pensa na ocupação dos espaços na cidade, ela vai confirmando isso para a gente. Porque é preciso analisar a história. É preciso analisar dentro desses grupos brancos, mas é também preciso analisar essas instituições brancas, né? Em que ordem essas instituições elas continuam
né? Se uma vez que havia tributação sobre compra e venda de escravos, então o Estado brasileiro lucra. Ele não só permite, como ele lucra, né, com o processo da escravidão. É por isso que as pessoas falam numa perspectiva de tributação e reparação, né? De pensar assim, porque uma vez que o Estado brasileiro ele lucrou com a escravidão, ele tem a obrigação de reparar, né, o povo negro, né? Essa é a chave da ação contra o Banco do Brasil, que está rolando aí no Rio de Janeiro, né? De dizer, olha, o Banco do Brasil precisa agora indenizar a população negra no país. Mas como a nossa discussão sobre racismo, ela ainda se dá muito na ordem da chave da do mito da democracia racial, é tudo igual, no final somos todos brasileiros, todo mundo é moreno, eu não sei quem é branco aqui no Brasil, eu não sei quem é negro aqui no Brasil, as balas perdidas sabem, mas a população brasileira não sabe quem é branco e quem é negro no Brasil, né? Os meninos negros, os jovens negros que morrem a cada 23 minutos, um jovem negro no Brasil, né? A gente tem alguns indicadores que mostram claramente que aqui no Brasil a gente sabe quem é branco e quem não é. Mas a percepção social é muito difícil. E não dá para a gente falar sobre pobreza e sobre desigualdade se a gente não trouxer o conceito de raça aqui no Brasil. Se a gente não trouxer o conceito de gênero, se a gente não trouxer o conceito de identidade de gênero. Porque quando a gente pensa, por exemplo, que 89%, né, das pessoas. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Pelo 15º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. As pessoas trans são as pessoas que estão no lugar da maior indignidade da sociedade brasileira. Pense que a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é 35 anos de idade. Na pandemia, essa expectativa de vida baixou para 27 anos de idade. 89% das pessoas trans assassinadas no Brasil são mulheres negras. No ano passado, a pessoa trans assassinada mais jovem no Brasil foi uma pessoa de 13 anos de idade, por ser trans, transfobia, né? Essa pessoa é a cara, qual é a cara da pessoa que está sofrendo mais com a desigualdade no Brasil? É a cara de uma travesti preta, né? É a pessoa que ela é excluída, né? E é a pessoa que sente todos os impactos desse processo da desigualdade. Qual é a cara da pessoa mais rica do Brasil? É uma pessoa branca e é um homem. Né? Na África do Sul, das 5 pessoas que são bilionárias na África do Sul, 3 são homens brancos, tá aí, né? O Elon Musk, né? Dizendo. Então, a gente precisa falar de desigualdade, mas também a partir, né, de uma perspectiva decolonial que mostre, né, primeiro, né, com o impacto da colonialidade nesse processo de produção e desigualdade, mas sem esquecer uma análise interseccional, sem esquecer, né, de que a desigualdade ela não afeta todas as pessoas da mesma forma, porque afinal de contas não é uma democracia, não é uma instituição democrática, é a desigualdade. E perceber como dentro de tudo que estrutura a sociedade, a desigualdade comparece. Então, pensar a questão climática, por exemplo, a questão ambiental, não pode ser feito sem pensar a partir da chave da desigualdade. E esse é o maior desafio que eu diria para a gente, enquanto país, considerando a COP, por exemplo, que é uma oportunidade da gente fazer uma grande incidência política, a gente tem a COP30, que vai ser no Brasil no ano que vem, porque dentro da questão climática existe muito a perspectiva de que é igual para todo mundo. Todo mundo está passando por isso da mesma forma, é igual para todo mundo, e não é, né? A desigualdade, ela comparece na perspectiva ambiental mais do que em qualquer outro aspecto. E é um campo onde é muito visível a gente demonstrar de maneira muito concreta o que é desigualdade. Porque, veja, quando a gente pensa a questão da justiça climática, a gente fala no impacto, né, dessa pegada de carbono no planeta, né? E quando a gente pensa a pegada de carbono, a gente precisa pensar que nós não temos, todo mundo, a mesma pegada de carbono. Então, vamos pensar no Elon Musk, né? O homem vai ser o primeiro trilionário, possivelmente, né, do planeta. Tem sei quantos jatinhos, carros,
é um foguete, tudo isso esse homem tem. Ele produz o impacto no planeta, a pegada de carbono dele vem daí. Eu não tenho nenhuma bicicleta, então a gente não pode dizer que a gente está produzindo o mesmo impacto no planeta, né? No entanto, né, ainda assim, eu sou a pessoa que mais sofro, uma pessoa mais vulnerável, numa situação mais vulnerável, é uma quilombola, ela é a pessoa que os impactos que estão sendo produzidos no planeta, e que não é ela que está produzindo, como ela já está numa situação de extrema vulnerabilidade, ela é a pessoa que mais vai sentir esse impacto. Quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, né, a população negra no Rio Grande do Sul, que já vivia nas áreas de maior vulnerabilidade, diante daquele desastre socioambiental, que não é ambiental como a imprensa fala, que a natureza não produz desastre, né? É um desastre socioambiental, aquela população negra que não produziu esse desastre, ela é a mais impactada. Aí a gente escuta da Secretaria Especial, né, que foi criada lá para resolver, para reconstruir o Rio Grande do Sul, que está lá, o Pimenta lá naquela secretaria. E a imprensa diz, não existe alocação especial de orçamento para essa secretaria. Ou seja, essa pessoa negra que não produziu esse impacto, esse desastre ambiental, porque a pegada de carbono dela é mínima, ela sofre mais esse impacto e ela ainda vai pagar a conta, porque não tem um imposto específico para os super ricos que estão produzindo esse impacto. Então, a questão ambiental é a questão que melhor materializa a dimensão da, da desigualdade. As pessoas não estão produzindo pegada de carbono da mesma forma, estão sendo impactadas de maneira diferente. As pessoas ricas têm as melhores condições de sobreviver a esses desastres socioambientais e são as pessoas pobres com a tributação regular que vão continuar pagando a conta. Então, a gente precisa, quando a gente fala do financiamento climático, e que a gente fala numa dimensão dos países super ricos, né, e mais poluidores, é preciso ter uma tributação global que impacte esses países, que os faça pagar as contas. A gente também, dentro dos países, essa também é uma agenda para a tributação das grandes fortunas. A gente poderia pensar, por exemplo, o encaminhamento para o financiamento climático. Aqui a gente tem um risco, quando a gente pensa nas grandes corporações, que é o risco, a dimensão do risco calculado, de dizer, ah, tá, tudo bem. Está dizendo que é para eu pagar mais, no limite, dentro da lógica cínica, né, predatória, dizer, tá bom, eu pago. Porque esse já é o pensamento das grandes corporações. Então, a discussão do financiamento climático, que é endereçada para a corporação, ela precisa avançar para além do cinismo, porque é tipo assim, olha, os carros a gente vai precisar, tem esse defeito aqui, que pode ser que muita gente morra de acidente com esse carro, e vai, além de tudo, vão processar a empresa de carro. Aí a empresa calcula quanto é que custa pagar as indenizações e pegar os carros de volta. Ah, vai ser mais barato pagar as indenizações, então deixa. Essa é a lógica do mercado. Então, está aí a Vale fazendo isso o tempo todo, tanto de termo de ajustamento de conduta que a Vale tem dentro de uma agenda que eu acompanhei muito, que é o impacto na exploração sexual de crianças e adolescentes dentro das grandes obras da Vale. A Vale é sempre condenada, sempre paga, tem um tanto de projetos sendo construídos, projetos muito legais, mas o fato é que a ação da Vale não muda. Ela continua produzindo dentro dessa agenda, né? Como é que a gente pensa também dentro da lógica de desigualdade a perspectiva de uma transição energética justa que não deixe ninguém para trás? Porque hoje a transição energética está fudendo os mais fudidos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a implantação das torres eólicas e seu impacto dentro da população rural. Essa população que já está ali, mas que pelo menos podia comer. E que hoje, com a implantação das torres eólicas, tem todo um desgaste naquele ecossistema, e essas populações elas precisam deixar seus territórios e se colocar numa situação, né, de muito maior vulnerabilidade do que viviam antes. Então, dentro da transição energética,
a gente tem como falar de desigualdade, porque essa transição energética, ela está impactando aquelas pessoas que elas já são, né, completamente mais impactadas. E quando a gente pensa, né, dentro da agenda do G20, da agenda do Brasil para o G20, né, a principal agenda, que é a taxação das grandes fortunas, a gente não consegue avançar sem fazer um debate de justiça social e um debate que possa explicar para as pessoas, sobretudo para as pessoas mais pobres, né, o que é que significa uma grande fortuna, o que é que a gente está taxando, o quanto que essas pessoas que elas têm grandes fortunas, elas conseguem se manter, porque existe toda uma estratégia de um mecanismo, né, de elisão fiscal, né, que essas pessoas elas se tornam especialistas em não pagar impostos, né? E quando a gente pensa, né? E eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade. Bom, ainda tem tempo que ainda está tramitando no Senado, mas a reforma sobre o consumo, né? Como é que a gente poderia ter feito essa discussão a partir de uma perspectiva racial, por exemplo, né? Dar uma cara. Eu acho que a minha perspectiva é que a gente precisa humanizar essas discussões, dando uma cara de pessoas a esses números, né? Quando a gente fala, né, que a reforma do consumo ela deveria interessar prioritariamente a população negra, né, porque as mulheres negras gastam 70% da sua renda no consumo. Então, essa é uma discussão que ela é uma discussão de raça. Né, quando a gente pensa o quanto que a população negra no Brasil gasta com consumo e o quanto que uma reforma no consumo teria a possibilidade de ser bem feita, de estruturar, de possibilitar uma melhor estruturação da renda da população negra no Brasil, e aí a gente pode pensar em projetos e maior mobilidade social, mesmo que não seja ainda sobre renda, ainda sobre consumo, mas como que a gente também tinha a chance de ter falado que desonerar produto não é necessariamente, né, o caminho para a justiça social. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão de pobreza menstrual, né? E aí a gente tem uma série de movimentos falando da desoneração dos absorventes e blá, 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 e entender que isso não gera justiça. Porque aquela mulher branca, multimilionária, ela vai ser de graça para ela, assim como vai ser de graça. Isso não corrige desigualdade. A gente precisa, quando a gente traz a cara das pessoas, né, a gente consegue pensar em mecanismos melhores, né? E quando a gente faz a discussão sobre desigualdade e não apenas sobre pobreza, a gente consegue endereçar questões que elas são invisibilizadas, né? Que é o privilégio que as pessoas super ricas têm de continuarem super ricas, que é a possibilidade de as pessoas que já concentram muita renda continuarem concentrando muita renda. A gente precisa pensar em elisão fiscal, a gente precisa pensar em evasão, né? E ser capaz de traduzir que é sobre isso que a gente está falando quando a gente fala sobre mais impostos, né? E taxação das grandes fortunas e o quanto que isso não impactaria, né, no desenvolvimento econômico do país. É sempre muito interessante fazer o exercício de conversar com motoristas de Uber, porque é uma categoria que ela representa, é o puro suco da dinâmica da proteção aos super ricos, né? E eu lembro que uma das últimas vezes que eu conversei, a gente falava sobre essa questão de taxação das grandes fortunas, e eu lembro que a conversa começava assim, com ele me falando, porque você sabe que tem pobre que nunca trabalhou um dia na vida, que fica aí, que não quer trabalhar, que quer ficar encostado no Bolsa Família. E eu falava, eu sei, tem muito pobre que, se puder, fica rezando para o mundo se acabar em barranco, que é para poder morrer encostado. Mas você sabe que tem muito rico que também nunca trabalhou um dia, não sabe? Né? Que tem herdeiros aí que nunca trabalharam um dia na vida e não é um tema. E aí ele começa a falar desse direito divino dos ricos. Ah, mas é que a família dele, né, trabalhou. E aí a gente começa a desafiar como é que essa família conseguiu acumular. Olha, mas você sabe, né, que o que permite uma pessoa, né, concentrar renda é isso, isso, isso. Aí ele fala assim: "Ah, mas se a pessoa se começar a cobrar imposto, não vai ter emprego". E aí a gente tem a possibilidade de falar sobre o que é que a gente está falando que vai ser taxado.
e sobre como o Estado precisa ser financiado e como é que a gente precisa, né, falar muito mais de financiamento do Estado e isso é muito mais sobre a gente tributar isso tudo que está invisível do que a gente falar do arcabouço fiscal, né? O que é que significa de fato o arcabouço? E foi muito engraçado, porque eu peguei um engarrafamento terrível até chegar no aeroporto, então a gente teve muito tempo de conversar. E aí no final ele falou assim para mim: ah, na teoria tudo funciona, na prática, tipo aquela coisa de que na prática a teoria é outra. Mas são esses debates que a gente precisa começar a fazer. A gente precisa começar a disputar esses conceitos e falar com quem a gente não está falando agora. Eu diria que, para terminar, que a minha tarefa, enquanto diretora da Oxfam Brasil, é poder conversar com quem a gente não conversa agora. É poder fazer aquele princípio que reagiu o movimento de pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós. Né? Como é que, se nós estamos falando sobre as pessoas negras, as pessoas mais pobres, como é que a gente traz esse debate para essas pessoas? Eu trabalhei durante muito tempo na agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui no Brasil, desde o começo da agenda, e eu lembro que no começo tinha um companheiro que ele era do norte, que ele dizia assim: eu quero saber o que é que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm a ver com o preço do açaí. Eu acho que essa é a nossa tarefa, é saber dizer o que é que essa agenda tem a ver com o preço do açaí, tem a ver com as pessoas negras, tem a ver, né, com o caldinho com cerveja que a gente toma na praia em Recife. O que é que isso tem a ver? Né? E o que é que tem a ver sobre o futuro, sobre a possibilidade de poder sonhar futuros. Desafiar isso vai nos fazer, de fato, né, ir ao encontro da percepção social, né? Desafiar o direito divino dos ricos vem a partir de fato, a gente ter um processo de educação decolonial, né, de produção de mensagens que possam desvelar a colonialidade que continua como uma face oculta da modernidade no nosso país. É isso. Diana, olha, muito obrigado. Demais assim ouvir você e sempre que a gente entra nesses assuntos, né, é sempre um soco no estômago. Já vi que ó, Gilson já está até querendo falar, como eu falei, vamos segurar os debates para a segunda parte, depois passa a palavra, Gilson. Já está anotado aqui como primeiro. Maria Alice também já está com mãozinha aí, palmas. Né? Eu só queria bater palma, não era não botar a mãozinha, não. Vou tirar. Palma, mãozinha, muito legal, Viana. Eu anotei um monte de coisa, mas aí, conforme foi indo para o final, até para a gente ter tempo para o debate, fiz uma autocontenção aqui para alguns poucos temas para levantar. O primeiro ponto que você falou, eu acho que isso dá uma dissertação, dá uma tese, tem muita coisa para a gente explorar ali, essa ideia de tributação e colonialidade. Né? Porque o direito tributário ele foi capturado. Né? Eu até explorei isso mais na tributação internacional, que é um dos meus campos de pesquisa, até do que no direito doméstico, né? Mas há muitos anos atrás eu publiquei um artigo do que eu chamava de imperialismo fiscal internacional, né? Como eu mostrava que os conceitos, os paradigmas, as regras, os princípios, eles são capturados pelos países desenvolvidos e eles são impostos aos países em desenvolvimento, às economias emergentes, e eles são impostos como se eles fossem algo, como se eles fossem dogmas inquestionáveis. Assim. É assim porque é assim, isso é um princípio de tributação internacional inquestionável. A gente aceita, porque na maioria das vezes, né, os nossos agentes que estão envolvidos, né, com esse tipo de fenômeno também estão atrás de ganhar o seu dinheiro e pagar seus boletos no final do mês, na maioria das vezes, né? Então, a gente tem uma casta tributária que ela se presta a fazer o trabalho do colonizador, né? Então, seja na tributação internacional, seja no direito tributário doméstico, falta a gente ter uma categoria que consiga dialogar no mainstream, porque a gente começa a ter a gente tem obviamente, né, umas linhas de resistência periféricas, mas que como toda periferia
né, usando as suas palavras, né, o colonizador branco ele liga mais ou menos para o que acontece na periferia. Enquanto está na periferia, não se importa muito, né? Então, o funk na favela não incomoda. O funk incomoda quando ele sai da favela e começa a ir para a rua, né? Então, acho que mais ou menos a mesma coisa acontece com a tributação. Enquanto você cria, né, esses bolsões assim de progressividade, mas eles ficam em seminários, né, progressistas que não aparecem, enquanto eles não desafiam efetivamente a posição de domínio da teoria tributária hegemônica, ela não dá muita pelota para essas questões, né? Então, o desafio é como que você leva esse debate para o palco. Eu lembro em 2017, né, a Receita Federal estava discutindo com a OCDE a nossa mudança das regras de preço de transferência, né, e marcaram uma reunião comigo em Brasília para discutir com eles e tal, como é que se eu podia de alguma maneira ajudar no projeto e tal. E por um acaso o sujeito, a pessoa da OCDE, eu conhecia ele há muitos anos e tal. E eu lembro quando eu cheguei para a reunião, estava o time da OCDE, estava o time da Receita Federal, e ele brincou e falou assim: bom, se a gente conseguiu o garoto do imperialismo fiscal para estar com a gente nesse projeto, é sinal que a coisa está, né? Porque eu sempre fui muito contrário, né, a essa questão dos parâmetros tributários da OCDE serem absorvidos como, né, critérios que fossem aplicáveis da Noruega à Alemanha, ao Peru, à Angola, né, essa coisa de você, né, estabelecer um padrão a partir de né, um lugar de fala, uma referência de um país desenvolvido e pretender impor esse padrão, né, para o mundo, como se todo mundo estivesse no mesmo lugar, né? Sempre foi muito estranho, eu sempre fui muito crítico a isso, né? E sempre apontei que, olha, mas quando a gente percebe, né, como que funcionam as engrenagens, né, a resistência a você colocar essas questões é muito grande, né? Isso acontece na tributação doméstica. Não sei se foi aqui, eu falava disso na semana passada, né? Sempre que a gente fala em tributação de super ricos, imposto sobre grandes fortunas, você sempre tem aquele mito do, olha, se você me tributar, eu vou embora com o meu dinheiro e deixo vocês aí, seus pobres, né? Ou então, se você me tributar, eu não vou mais gerar riqueza e eu deixo vocês pobres, seus pobres, né? Então, você cria um a priori, né, que não é técnico, não é teórico, não é nada, é uma ameaça, na verdade, né? Tipo, você só consegue ganhar algum. Há um tempo atrás, eu participava de um debate, esse debate está público, eu posso compartilhar para vocês depois, com um professor da USP, o querido amigo Luiz Eduardo Chueire, e a gente discutia dever fundamental de pagar tributo e tal, né? E em algum momento ele levantou um argumento que ele dizia: não, mas o setor privado ele gera, ele tem o custo dos direitos fundamentais porque ele gera emprego e ele dá emprego para as pessoas. Eu falei, cara, isso é quase uma escravidão moderna, né? Do tipo, pessoal, eu te deixo trabalhar para mim, eu te deixo me vender a tua força de trabalho, logo eu estou. E aí acho que isso relaciona muito com tudo que você falou, né? Essa coisa de que, olha, como você é essa máquina, né? Esse instrumento de trabalho para mim, e como eu deixo você trabalhar para mim, logo, né? Porque o nosso debate lá era nessa questão, né, de se pagar tributo está relacionado à realização de direitos fundamentais. Ele diz, não, mas isso é uma visão estatal, estatista, né, estatizante. Você tem que olhar que é para o mercado. O mercado é que gera direitos fundamentais porque é no mercado que tem emprego, né? Então, e as pessoas trabalham e ganham dinheiro por conta disso e tal. E não importa as condições em que trabalham, né? Você falou muito, né, dos motoristas de aplicativo, né, toda essa uberização da economia e a completa depredação do mercado de trabalho, né, tá dentro desse contexto. Né? Eu deixo, né, a pessoa pedalar, sei lá, 50 quilômetros no dia para ganhar R$ 50, né? Eu deixo ela fazer isso para mim. Né? Ainda acha que, olha, eu estou te dando essa grande oportunidade. Eu sei, você falava dos seus sonhos, né? Você sempre, todo mundo sonha com isso, né? Pedalar o dia inteiro para eventualmente conseguir jantar, né? Então, é isso. E é isso, como você tem essa captura, né, do discurso tributário e a completa colonização do discurso tributário pelo sei lá, o 0,1, 0,2% mais rico da população.
porque nessa questão da desigualdade, por isso eu fico tão descrente com esse tema hoje em dia, Viviane, é até bom te ouvir para ver se dá uma animada, porque você superar a desigualdade, assim, você combater a pobreza, e aí você começa dali, né? Você combater a pobreza é uma coisa que, de alguma maneira, a gente conseguiu avançar um pouco, né? Então, você transfere dinheiro, né? Você combater a pobreza é possível, você conseguir entrar lá na linha da miséria, né? E da extrema pobreza. Agora, você combater desigualdade, você só consegue você tirando dinheiro ali, pelo menos a partir do 0,4%, 0,3% mais ricos da população. Não vou nem falar do 1%, porque na base do 1% você tem, talvez, ali o que eu chamo de rico IBGE, né? É a pessoa que, pela estatística, até é rica, mas que, no fundo, né, de repente nem consegue acumular, está pagando duas mensalidades de escola, um plano de saúde e tal, e não tá nem construindo patrimônio. Né? Mas quando você pega esse 0,3%, 0,2% mais rico, uma vez eu vi uma reportagem dizer que o 0,4% mais rico ganhava mais de 40 mil reais mês. Não sei se é uma estatística, mas talvez alguma coisa mais ou menos por aí mesmo. Né? Então, se começar a chegar nessas pessoas, né? Eu estava semana passada num congresso com a Maria Carolina em São Paulo e teve um painel sobre IGF. E o IGF é uma coisa que funde a cabeça das pessoas. Né? Porque como a expressão que a Constituição usou foi grandes fortunas, né? Primeiro você tem que definir o que é fortuna e depois definir o que é uma grande fortuna, porque não basta você ter fortuna, ela tem que ser grande. Né? E aí, normalmente, as pessoas ricas, elas olham para essa definição a partir do seu referencial, né? Então, assim, pô, a partir de mim, o que é ter grande fortuna, né? Aí você já começa a pensar numa pessoa que tem jatinho, tem iate de não sei quantos pés, tem casas em Paris, Nova York e não sei mais, tal. Você começa a pensar em alguém que é absolutamente super rico. De uma lógica, de novo, IBGE, estatística, talvez o ser rico, né, dessa perspectiva brasileira seja muito menos do que isso. Né? E aí a gente começa a esbarrar, né, numa dificuldade grande quando a gente mexe nesses tributos, né? Porque você realmente tem que tirar dinheiro das pessoas. Você tira dinheiro das pessoas e você investe, talvez, em quem está mais embaixo. Mas eu queria deixar duas coisas aqui. Tem um tema que você falou que eu venho batendo há muito tempo. Eu tenho uma palestra que eu fiz sobre isso. Se bobear, se eu achar, eu te mando depois, que eu falava sobre reforma do imposto de renda. Né? E quando você fala, por exemplo, de imposto de renda de pessoa física, não tem jeito. A primeira e mais fácil medida é você mexer drasticamente na dedução de despesa médica. Né? Você pode manter ela até, de repente, um patamar, não sei, vamos pensar que vai, mesmo que seja, mesmo que você pegue a base do 1%, ali quem tem renda per capita média mensal de 20, 25 mil reais, mesmo que você pegue essa galera, a partir daí você tem que ter uma regra que seja até de indedutibilidade completa de despesa médica. Não faz sentido, né? Porque assim, mas a Constituição da saúde gratuita dá no hospital público. Você vai aqui no Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, porque enquanto você não força as pessoas a utilizarem os equipamentos públicos, eles não vão ter qualidade. Se você pega e joga as pessoas de volta para o equipamento público, você faz com que, por exemplo, a UERJ, até 2002, ela era a faculdade de Direito da elite carioca. Né? E aí ela recebia a atenção e o investimento da Faculdade de Direito da elite carioca. Quando ela deixa de ser a Faculdade de Direito da elite carioca, ela não tem mais a mesma atenção, o mesmo investimento, a mesma... Porque agora ela é projeto social. Né? Se ela é um projeto social, a categoria dela muda. Né? A elite do Rio de Janeiro não vem mais fazer direito na UERJ, vai fazer direito na FGV, na PUC, ela não quer vir mais para a UERJ. Né? Isso muda a forma de você financiar aquele equipamento público, né? O interesse que o Estado tem por aquele equipamento público. Né? Então, essa questão, para mim, da dedução de despesa médica, eu lembro, uns 2 anos atrás, teve uma pessoa em São Paulo, eu ia dizer alguns adjetivos, mas eu me poupo, porque estamos gravados. Nesse evento de São Paulo, eu falei que ela foi atrás com base na regra de dedução
de despesas essenciais, não sei o quê, para deduzir os gastos que ela tinha com o cachorro dela. Cachorro não, que para os amantes chama pet. E aí o pet, não sei o quê, porque o pet era uma coisa tão importante que os gastos que tinha com o pet eram essenciais para ela. Então ela queria deduzir tosa, veterinário, não sei o quê. E aí a gente chega no nível da insanidade do, sei lá, 0,2% mais rico, de achar que tem que coletivizar, tem que dividir com a sociedade o gasto que tem na tosa do Chihuahua. Não, Chihuahua não tosa, né? Sei lá, no Poodle. Nem talvez Chihuahua, eu não sou exatamente conhecedor, não tenho pet, mas assim, mas talvez Chihuahua, mas Chihuahua eu acho que ele é peladinho, né? Não, acho que não tosa. Então, acho que aqui tem muita coisa para a gente explorar no tributário, e eu queria deixar duas coisas para depois o pessoal pensar. Eu acho que um dos temas que a gente tem que repensar, tem 3 temas, talvez, vai. A gente tem que estudar o efeito simbólico desses discursos sobre política tributária, né? E Viviana falou, e isso fica claro quando a gente olha o material que eu dividi com vocês sobre a pesquisa, porque isso pega na ponta. Você pega lá a pesquisa, vai ter gente na base da pirâmide que recebe a pergunta: você acha que eu tenho que tributar mais o rico para criar serviço, tudo para o mais pobre? E o cara diz: não, acho que não. Porque esse é o discurso do colonizador, né? Essa coisa do: olha, eu estou aqui gerando seu emprego, não sei o quê, se você me desestimula, pode ser que eu vá para as Bahamas e você morra de fome aí. Então, acho que essa questão do efeito simbólico do discurso colonial sobre a política tributária é um negócio muito interessante da gente estudar. Agora, em termos muito concretos, eu acho que a gente tem que rever o princípio do não confisco. O que é confisco em direito tributário? Quando foi lá em 2014, veio aquele livro do Piketty, O Capital no Século XXI, né? Uma das coisas que ele dizia, e é a mesma linha do Rawls que eu citei antes, era: olha, você tem que tirar dinheiro por tirar dinheiro. Se vocês forem pensar, essa é uma teoria que a gente não bem tem. Eu falo isso num livro meu, que eu falo: olha, essa ideia de você tributar por tributar, simplesmente que você tem que tirar dinheiro do mais rico, a gente não tem a base teórica para fazer isso. Tá? Então, e aí tudo isso esbarra nessa regra que está na Constituição, que é a ideia de que o tributo não vai ser utilizado, é vedado o tributo para fins de confisco, que é uma regra vazia, né, absolutamente aberta e abstrata, que é: o que é tributar para fins de confisco? Se a gente pega parte do que a Viviana falou, se o cara tem 2 Porsches, uma Ferrari na garagem, eu digo: meu amigo, a sua 4ª Ferrari, ela vira imposto. Você quer comprar a 4ª Ferrari, você vai me pagar aqui o equivalente de tributo. E aquilo, a utilidade marginal do muito dinheiro, ela é nenhuma, né? Ela serve só para você comprar redes sociais e perturbar a democracia pelo mundo, porque fora isso você não tem exatamente o que fazer com aquele dinheiro, né? Então, aqui você vê essas pessoas, lá, o Cristiano Ronaldo, né, com a garagem com 15, 20 carros, que a pessoa não tem que fazer com o dinheiro, fica colecionando. Então, assim, enquanto a pessoa passa fome, o outro coleciona Ferrari. No outro dia, agora de Rock in Rio, né, acho que era um dos caras que vinha aqui no Rock in Rio, estava lá a coleção dele de carros, e no caso desse sujeito eram todos marrons, era a marca dele comprar carros marrons, não, horríveis, anda por cima. Eu confiscar aqueles carros todos, né, carro marrom, negócio feio, carro de cocô, né? Mas aí, assim, então, assim, cara, assim, a gente tem que parar, e aí é uma questão jurídico-tributária mesmo, porque se a gente for avançar nesse debate, a reação, ela sempre vem, tirando o aspecto simbólico do: olha, se você me tributar, eu vou embora e deixo a pobralhada aí sozinha, vou embora com o meu dinheiro, tirando esse discurso simbólico, a gente tem barreiras jurídicas ao debate. A primeira barreira jurídica ao debate é a questão do confisco. Então, você está confiscando. Se você tributa para tirar dinheiro, você tem um problema aqui, que é essa barreira do confisco. A gente tem que reinterpretar o princípio do não confisco.
Outro princípio que a gente tem que voltar à carga, principalmente agora que ainda vem a reforma do imposto de renda, é a progressividade. Né? A gente ter faixas de tributação da renda de 30%, de 50%, de 70%, e aí isso vai conversar com o debate do confisco, não me parece uma coisa completamente inconstitucional. Né? Então, eu dizer para o sujeito, olha só, meu amigo, a partir, sei lá, de 50 milhões, a tua alíquota é 70%. Cara, você está levando para cá 50 milhões, para que você precisa mais do que isso? Né? Então, vou tributar mesmo. Né? E a reação ele é dura. Né? Eu comentei do professor Schwer, eu falo essas coisas, não é uma crítica, embora seja, né? Nós temos visões diferentes, mas eu falo isso porque ele tá falando isso abertamente. A gente participou de um congresso no Paraná, em janeiro, sobre tributação de dividendos e tudo, e o final da palestra dele foi dizer para os alunos, aliás, para os presentes na palestra, olha, a próxima vez que você ouvir que um rico não paga imposto no Brasil, você desafie. Ou, tipo assim, mobilizando as bases do tipo, olha, os ricos pagam muito imposto e se você ouvir falar esse negócio que rico não paga imposto, não fique calado. Era quase que o discurso da Viviane ao contrário, né? Assim, é o discurso proteja o branco rico, né, cara? Uma coisa assim, mas veja, né, o professor Schwer é um professor importante, é professor titular da principal escola de direito no Brasil, que é a Faculdade de Direito da USP. Né? Não é uma fala irrelevante, pelo contrário, é uma fala que reflete um modo de pensar do direito tributário no Brasil e que ecoa muito fortemente, né? Ganha muita escala. Né? Então, a gente tem que pensar como recolocar esses debates. A gente, aqui na UERJ, né, eu acho que a gente assim, tem feito um trabalho importante, né, já que é uma escola que eu acho que, de uma maneira geral, nós não somos iguais de maneira nenhuma, temos visões diferentes entre nós professores, mas eu acho que a gente tem um núcleo comum, né, e faz com que a gente consiga... Né, eu tinha notado uma questão, né, a Viana falou do cashback. Né, em algum momento na discussão do cashback, você tinha na redação do dispositivo, né, que você ia superar desigualdades sociais de raça e de gênero. Né? E raça e gênero não passou de jeito nenhum. Era assim, pô, o comunismo está se implantando no Brasil. Isso é um marxismo cultural. Né? A gente teve a primeira aula falando sobre, né, teoria crítica na filosofia, né, com o professor José Ricardo, e essa ligação, né? O marxismo se implantando no Brasil, como assim raça e gênero, né? Aquela coisa, a reação forte. Né? E aí eu queria fechar essa fala, Viana, te passar a palavra para a gente poder ouvir o pessoal. Uma coisa que eu acho que é o grande senão disso tudo é a gestão pública. Né? Porque quando a gente para e pensa que, olha, eu tenho que repensar confisco, eu tenho que repensar a progressividade, eu tenho que levar tributo para o super rico. Eu acho que o grande problema disso tudo é quando você pensa que a eficiência e a eficácia de todos esses movimentos vai depender da eficiência e da eficácia do governo. E aí é onde a gente tem, talvez, o maior inimigo do que a gente discute. Né? Porque é muito difícil, hoje em dia, acreditar, seja um governo, seja outro, a gente tem esse momento, né, em que, da perspectiva financeira, o legislativo assumiu em grande parte, né, ou não grande parte, mas pelo menos uma fatia relevante da questão orçamentária. Né? O judiciário, quando dá, vai lá e abocanha. Tem um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que isenta juízes de imposto de renda. Veja, não é que isenta nos penduricalhos, isenta de imposto de renda e ponto. Né? Um dos nossos grandes tributaristas que faleceu há pouco tempo, o professor Hugo de Brito Machado, talvez por ter sido juiz e desembargador ou não, defendia claramente, tem textos dele defendendo que é compatível com o princípio da isonomia os juízes de direito não pagarem imposto de renda. E ponto. Né? O CARF recentemente deu decisão reconhecendo que não incide imposto de renda sobre penduricais dos juízes. Né? Não sei, não sou um grande
acompanhador, não estou acompanhando de perto o debate, mas é estranho, né, que o CARF venha a dar decisões num sentido desse, em benefício de uma dessas castas. Né? Então, é muito o que eu acho que para nós, eu acho que se a gente vivesse numa sociedade, né, onde o governo fosse mais confiável e equilibrado, o nosso discurso ficaria numa dessas matérias que eu chamo de matérias de input, né? Eu trouxe um professor da FGV aqui para falar para nós de corrupção. Esqueci, Fabiano Angélico, se eu não me engano o nome dele. Talvez até faça sentido trazer ele novamente aqui. E era muito interessante ouvir ele, porque por mais que a questão de corrupção, às vezes até orçamentariamente não seja fatal, da perspectiva simbólica, ela é muito ruim de tudo que a gente está discutindo, porque a gente já tem que reverter mentes, né? Tem que conquistar corações e mentes. E no dia a dia você tem a pessoa que está com um cofrinho na mão jogando contra você. Isso gera, da perspectiva de psicologia tributária, uma situação muito difícil. Né? Por mais que a gente tente separar as coisas, você fala, não, mas isso é outro problema. É outro problema, mas a gente não consegue andar num sem andar com o outro. Então, isso para mim eu acho hoje ainda o grande entrave, assim, porque tudo que a gente fala aqui vamos pegar a grana da galera. Mas vamos dar essa grana para quem? Assim, para onde que vai esse dinheiro? Se a gente tivesse, acho eu, possibilidade de alocação direta do dinheiro, e eu já pensei nisso, eu não sou um especialista em política pública, Viviane, eu tenho que confessar, mas eu acho que se a gente tivesse, nesses movimentos de tributação, possibilidades de alocação direta da grana, isso aqui vai para o hospital tal, isso aqui vai para a UERJ, isso aqui vai para não sei aonde, isso aqui vai... Talvez fosse mais fácil a gente criar um ambiente, porque com essa coisa, você eu vou dar dinheiro para quem? Para o governo, e aí seja qual for o governo, porque eu, pessoalmente, votei no governo atual, né? Mas não que eu ache assim, essa galera tá ótima para integrar grana, e não estou nesse drive, não. Eu acho que é melhor do que o outro, mas assim, também não estou na coisa, acho que vamos botar dinheiro na mão desse pessoal, que eles vão super saber o que fazer com ele. Tenho minhas dúvidas. Né? Então, acho que tem esse lado que eu acho que, não sei se vocês pesquisam sobre isso também, mas eu acho que é muito difícil a gente desatar o nó só dizendo para a galera, você tem dinheiro, a gente vai pegar um pedaço e tal, porque esse pegar um pedaço sempre envolve pegar um pedaço para alguém decidir como vai gastar. Né? E a gente tem um problema grande nessa decisão de como gastar. Né? Então, era isso, Viviane. Eu te passo a palavra de novo para você fazer um encerramento desse primeiro bloco, e aí a gente cai no debate com o pessoal, e renovando aqui muito o meu agradecimento por você ter aceitado falar com a gente nessa manhã. Eu que agradeço. Acho que é um espaço muito potente, né, da gente, de fato, se provocar e de entender, assim, o que é que a gente pode fazer diferente, né? Onde é que a gente pode contribuir, né, com esse cenário, como é que a gente pode fazer com que as questões elas possam chegar mais longe, né? Que essa não seja uma conversa somente entre nós, mas como é que isso reverbera. Então, eu acho que é muito massa mesmo poder estar aqui. Eu penso, eu vou do fim para o começo, assim, eu acho que, de fato, um dos pontos que são mais importantes e menos endereçados nesse debate sobre a tributação, na nossa perspectiva, é o enfrentamento a isso que eu gosto de chamar que é o direito divino dos ricos de serem ricos, né? Porque a gente tem uma construção de uma ordem social nessa dinâmica capitalista que vai colocar as pessoas ricas, e quanto mais ricas, então, mais imantadas, num lugar muito imantado, num lugar muito protegido socialmente, e num lugar de que essas pessoas elas estão ali, elas têm o direito de estar, elas não devem ser tocadas, porque tocar nessas pessoas desmantelaria a sociedade inteira. Então, é o fato de que elas existem,
né, que justifica a existência da sociedade. Então, essas pessoas dentro da ordem capitalista, elas são o puro suco do que deu certo, né? Ter um bilionário, ter um trilionário dentro dessa dinâmica do capital é dizer, gente, mas vocês estão falando do quê? Para isso mesmo que essa sociedade existe. Perturbar essa ordem é perturbar, e aí a gente não sabe o que vai ser feito depois com isso. Então, a gente precisa de um debate, né, que seja capaz E o conceito de desigualdade, ele é um conceito muito potente, porque ele é capaz de mostrar que sim, né, está dando certo, mas a face oculta é essa aqui. Ao mesmo tempo que a gente tem gente morrendo de fome, a gente tem, né, empresas sendo capazes de acumular o máximo, né? Ah, a pandemia foi ruim para todo mundo? Não, né? Quando a gente pensa em 10 novos bilionários. Então, fazer o debate sobre a desigualdade é o que nos possibilita mostrar que essa ordem, que possibilita essa extrema concentração de renda, ela possibilita também o outro polo, que é o outro polo de pessoas estarem aí, né, completamente fadadas a sobreviver da pior maneira possível. E pensar o financiamento do Estado, e pensar pensar dentro de outra chave, né? A grande dificuldade com o financiamento das políticas públicas é a gente não ter a correta dotação orçamentária, né? Então, a gente tem, às vezes, um grande trabalho de advocacy de incidência para conseguir determinado mecanismo, conseguir determinada mudança, mas se a gente não tem o financiamento assegurado, então, a gente não consegue. Então, ter uma maior participação social dentro desses processos, né, sobretudo quando a gente pensa no processo de elaboração dos PPAs, é fundamental, porque o PPA é aquela coisa, né? Nem tudo que está escrito lá vai acontecer, mas o que não está escrito lá não vai. Então, a gente percebe que muitas vezes, dentro do nosso processo de advocacy, a própria sociedade civil, né? A gente está aí fazendo mil coisas, eu digo, mas você não estava lá no PPA, não adianta fazer, não vai ter orçamento. Essa é uma discussão que você só vai conseguir financiamento para isso que você está pedindo dentro daquela perspectiva das emendas. Que bom que está rolando esse processo agora, mas veja, o próprio, dentro da discussão, o Dino arregou, né? Porque, tipo assim, olha, não vai ter todo um processo de controle, não. Quando olha como que a gente tem, né, um estado de não transparência, né? Olha como foi a questão que mobilizou a gente viu alianças ali, gente que se detesta, que se odeia, mas quando a gente falou nas emendas, todo mundo juntinho indo almoçar, vamos celebrar esse grande almoço. Por quê? Porque é ali que é o poder político, né? Essa questão da barganha. Então, eu acho que tu estás muito certo, né? Quando pensa assim no financiamento da política pública, né? É claro que a política pública é o que deveria ser de mais sagrado dentro da ordem do Estado, né? Porque a política pública é o caminho que viabiliza o acesso ao direito, né? Entre nós e o nosso direito é a política pública, é esse caminho, né? E quando a gente pensa no ciclo de elaboração das políticas públicas, a gente precisava ter uma maior participação social no ciclo inteiro, e não apenas no ciclo da demanda, mas, sobretudo, no monitoramento da dotação orçamentária, né? Então, e aí, quando a gente vê todos esses orçamentos de bilhões que vão para emendas parlamentares, é falta de financiamento. É por isso que a gente não tem financiamento para as políticas públicas, porque quando a gente faz esse recurso que chega dessa forma, é um recurso que ele vai ter uma implementação completamente irregular. Nem sempre está relacionado com aquilo que é o maior problema, né, desse estado, dessa cidade, dessa região, porque acaba virando muito mais moeda política, né? Então, desenvolver mecanismos, né, talvez fundos pudesse ser uma grande ideia de quando a gente pensa esses recursos que viriam, né, dessa maior progressividade, como é que a gente talvez fundos estaduais, mas eu também sou muito cética, né? Porque em governos de coalizão, em estados em que essa dimensão das emendas parlamentares, né, elas acabam chegando nesse tamanho, né, nesse valor, né, isso enfraquece, essas emendas enfraquecem muito
né, a implementação das políticas públicas, porque esse recurso deveria estar sendo colocado diretamente nas políticas que têm avaliações contínuas, né, e que possibilitam a gente entender qual é a maior necessidade, né? E eu acho que pensar essa dimensão, né, dentro da chave da desigualdade pode ser um caminho, né? Como é que a gente pensa o financiamento da política pública em comparação com essas emendas parlamentares, o tanto que está indo para as emendas e que não está indo diretamente, né, para a execução das políticas públicas, né? Não está indo para o financiamento dos estados, para aquilo que é a contraparte do governo dentro dos fundos estaduais e dos fundos municipais. A gente fez um processo de incidência, ainda, acho que o mecanismo que a gente vai incidir enquanto Oxfam dentro da reforma tributária é pela qualificação do mecanismo de avaliação. A gente tem uma emenda, ela foi protocolada pela Érica Hilton, não passou, né, mas era para a gente qualificar, exatamente por isso, né, porque lá agora só está dizendo impactos sobre a renda, porque a gente sabe que não passou as questões de raça e gênero, então a gente propôs uma qualificação do mecanismo, né, utilizando indicadores multidimensionais. E quando a gente fala isso de multidimensionais, a gente tem a possibilidade, né, de que a gente traga para além de renda, né, a gente traga de impacto dos mecanismos, né, em raça, em gênero, e aí usar uma palavra que ela fica meio fora do radar, né, e consegue passar, e a gente está indo com essa proposta agora para o Senado, né, iniciando, retomando, reagrupando esse processo. A gente fez uma conversa com a Secretaria Especial, o secretário foi lá no nosso escritório aqui em São Paulo para a gente tentar ver os sentidos e melhores caminhos para incidir. A nossa ideia é, pelo menos, incidir para que a gente tenha uma qualificação do mecanismo de avaliação, para que a gente possa, daqui a 5 anos, avaliar e propor melhoras, né? E, claro, também permite ter o mecanismo, permite ter um controle da alíquota de referência, né? Mas, principalmente, o que a gente quer é avaliar os impactos e propor melhora e aí ampliação do mecanismo do cashback ou aprimoramento do próprio mecanismo, né? E pensar essa dimensão da colonialidade, para mim, é chave, né, dentro dessa perspectiva da tributação, inclusive para que a gente possa falar numa perspectiva de reparação, muito dentro da chave proposta pela Eliane Barbosa, né? E vocês vão falar de tributação e raça, é inevitável chegar na dimensão de reparação, porque é a dimensão que mostra como o Estado brasileiro tributou a escravidão. Então, não é só sobre permitir, mas é sobre o Estado brasileiro lucrar com a escravidão. Então, aquilo que é o acúmulo do Estado brasileiro deve ser devolvido para o povo negro. Mas agora estou muito animada para ouvir as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado, Viviana, mais uma vez. E parabéns, assim, para a gente fico muito feliz assim, de ter alguém como você, né, fazendo esse trabalho e tudo. Talvez o que a gente puder mais para frente fazer e de alguma maneira ajudar. E você falou da deputada Érica Hilton, sou um grande fã, assim, ela tem uma capacidade de oração e de manifestação verbal sob pressão extrema e diante de situações completamente surreais e absurdas que eu sempre invejei, assim, acho que eu não teria a capacidade de... talvez eu fosse mais da Atena, né? E eu tenho uma inveja grande da capacidade dela de discurso em situações muito, muito, muito extremas, né? Então, é isso. Giana, muito obrigado. Eu vou parar a nossa gravação aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Obrigado.